Fundos imobiliários. A essa altura é muito provável que você já tenha ouvido falar nesse tipo de investimento. Mas você realmente sabe como ele funciona e quais são as suas vantagens? Nesse vídeo, eu vou te mostrar o jeito certo de investir no mercado imobiliário e te indicar como você pode aprender a fazer isso até mesmo com pouco dinheiro. Parece interessante, não é mesmo? Então eu peço que você continue assistindo esse vídeo até o final e já aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Em se tratando de investimento, o brasileiro tem uma paixão histórica pelo mercado imobiliário. Não é raro encontrar alguém que deseja comprar um apartamento para alugar ou construir uma casa para vender. Esses são sonhos comuns de quem quer investir em imóveis. Porém, o que essas pessoas não sabem é que existe um jeito muito mais fácil e mais barato de se investir no mercado imobiliário. E que pode até mesmo ser mais rentável. É exatamente através dos fundos imobiliários que você pode fazer isso. Ok, mas afinal, o que é esse tal de fundo imobiliário? Bom, como o nome sugere, os FIIs, como também são chamados, são fundos de investimento com foco no mercado imobiliário, no mercado de imóveis. Trata-se da reunião de investidores que, com o capital unificado, investem em um ou mais tipos de ativos do mercado imobiliário. Por lei, a carteira desses fundos precisa estar composta por pelo menos 75% de ativos ligados ao setor imobiliário. Vale ressaltar que os fundos são ativos de renda variável, ou seja, investir neles implica um risco maior do que quando comparado a ativos de renda fixa. Mas isso não significa que seja perigoso investir neles, especialmente se você seguir uma boa estratégia de investimentos e diversificar a sua carteira de forma adequada. Os FIIs são negociados na Bolsa de Valores, exatamente como acontece com as ações de empresas e com ETFs. No ambiente de negociação, aquele tal de home broker, o investidor pode acompanhar os papéis de um fundo imobiliário e se tornar um cotista ao comprar uma dada quantidade de cotas. A cota do fundo imobiliário, a propósito, funciona exatamente como se fosse uma ação de uma empresa. Trata-se da menor parcela desse fundo e o investidor pode ser o dono de várias cotas de vários fundos diferentes. Ok, mas o que significa na prática possuir uma cota de um fundo imobiliário? Quando compramos uma ação, nos tornamos sócios dessa companhia. No caso dos FIIs, é a mesma coisa. Ao comprarmos uma cota de um fundo imobiliário, nos tornamos sócios dos empreendimentos daquele fundo. Ou seja, se o fundo possui um shopping, um prédio de escritórios ou um galpão, você estará se tornando um dos donos desses empreendimentos também. Existem algumas vantagens se compararmos a compra de cotas de fundos imobiliários com o investimento direto nesses imóveis. A primeira delas é o custo. Em vez de investir uma grande quantia, o investidor pode escolher começar com pouco dinheiro e ir aumentando a sua exposição à medida que se sentir mais confortável ou à medida em que sua estratégia de investimentos indicar aumentar a posição em fundos imobiliários. Para você ter uma noção, é possível adquirir cotas de alguns fundos por poucas dezenas de reais. Outra vantagem bem importante dos FIIs é a administração e gestão dos imóveis, que fica a cargo de uma empresa especializada nessas atividades. Ou seja, não é o investidor que precisa decidir em quais imóveis investir ou ir atrás de novos inquilinos. Existe um profissional especializado e que fará essa análise, além de possíveis aquisições e vendas que estejam de acordo com as regras compostas no regulamento do fundo. Falando nele, o regulamento é o documento que possui todas as diretrizes do fundo, como responsabilidades e direitos dos cotistas, da gestora e da administradora. Mas é lógico que tudo isso tem um custo, que é chamado de taxa de administração. Essa é a cobrança pelos serviços realizados pelas empresas que gerenciam o fundo. No caso dos FIIs, esse valor geralmente não ultrapassa 1% ao ano, mas varia de fundo para fundo. Porém, alguns fundos também podem cobrar uma outra taxa
chamada de taxa de performance. Ela é uma remuneração extra cobrada pelo fundo caso a gestão ultrapasse um referencial específico. No caso dos fundos imobiliários, esse referencial pode ser o IFIX, uma espécie de Ibovespa dos fundos imobiliários, o IPCA, IGPM ou até mesmo o CDI. Vale ressaltar que investir em fundos imobiliários ainda pode ter outros custos. Um deles é a taxa de corretagem paga à corretora para cada ordem de compra e venda desses ativos, uma taxa paga diretamente pelo investidor que compra as cotas. Também tem a tributação sobre o lucro no caso das vendas. Para os fundos imobiliários, a alíquota é sempre de 20%. Mas vale ressaltar, essa é a alíquota que o investidor tem que arcar quando ele vende uma cota com lucro. Os rendimentos que os fundos distribuem mensalmente, diferentemente de uma venda, não possuem incidência de IR, ou seja, entram direto na sua conta, livres da mordida do leão. A terceira vantagem que eu gostaria de apresentar nesse vídeo é a possibilidade de os fundos imobiliários apresentarem uma rentabilidade mais alta do que quando comparado ao investimento direto em imóveis. No caso de um imóvel para aluguel, o investidor geralmente consegue receber algo de 0,3% a 0,5% ao mês, em média, ao valor total do imóvel. Isso significaria dizer que um imóvel de R$1 milhão estaria pagando algo entre 3 a 5 mil reais por mês ao investidor se ele estivesse locado. No caso dos fundos imobiliários, a rentabilidade vai estar atrelada ao valor pago pela cota do fundo. É possível encontrar fundos imobiliários hoje que distribuam uma média aí mensal que orbite, que fique na faixa de 6,5% ao ano até 7,5% ou 8% ao ano, distribuídos mensalmente para o investidor. Vale ressaltar que, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos lucros obtidos semestralmente na forma de proventos. É como se fosse o dividendo das ações, mas de forma mais regular e mensal na maioria dos casos, o que garante uma boa fonte de geração de renda passiva para o investidor. Eu também preciso lembrar da valorização, que pode impactar tanto imóveis físicos como os FIIs. Porém, no caso dos fundos imobiliários, o impacto acontece no valor das cotas, enquanto que nos imóveis reais, o impacto acontece no valor de mercado dos imóveis, que não são cotados diariamente num ambiente de bolsa de valores como nos fundos imobiliários. E aí, você já conhecia os fundos imobiliários? Sabia que eles representavam uma alternativa tão boa para quem deseja investir no setor imobiliário? E assim eu vou ficando por aqui. Deixe agora o seu comentário dizendo quais são as outras vantagens que você enxerga nesse tipo de investimento. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.